muito bom dia. Já já, em mais 2 minutos, a gente começa o bate-papo de hoje. Então já vai chamando seus amigos, já vai chamando a sua turma aí para vir assistir a gente. Hoje, que damos sequência ao nosso projeto Gustavo Lopes e você, e ao longo desses já 5 programas, vamos chamar assim, já falamos sobre nutrição, fisioterapia, reflexões sobre o dia a dia. Ontem conversamos com um atleta olímpico português do judô e hoje vamos trazer um tema muito legal e que gera muita dúvida e que gera muita pergunta bacana e que gera muita coisa legal, que é a aviação. E para isso, e para tanto, hoje eu convidei o Luiz Henrique Fernandino, que acabou de entrar, 10h59, eu já vou trazê-lo para a conversa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Luiz Henrique... Cadê? Luiz, transmitir ao vivo. Então já estou chamando aí o Luiz para 20 horas. E hoje eu convidei o Luiz, que muito me honrou e nos honrou com a participação, para tratar do tema que eu particularmente adoro. Sou um ansioso leitor e apreciador dos temas da aviação. Aliás, eu costumo dizer que me agrada muito, é até estranho falar, né? Mas me agrada muito conhecer as questões atinentes, especialmente à segurança e aos acidentes aéreos, né? A gente tem muita tendência, às vezes, muitas pessoas, de terem medo de voar, sendo que o avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, sob o ponto de vista estatístico. Perde apenas para o elevador em número de acidentes. Então, só o elevador tem um índice de acidentes, um índice de mortes menor do que a aviação. Então, muito bom dia, Luiz. O Luiz, que é piloto, depois ele fala pra gente o número de horas que ele já voou, já há mais de 10 anos, tendo trabalhado nas principais companhias aéreas do Brasil. O Luiz, que vem de uma família de juristas, o pai dele foi juiz de direito, os irmãos são da área jurídica, a irmã dele é assessora de uma desembargadora aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o irmão é assessor de uma ministra no STF. E aí, Luiz, eu quero abrir a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui, fazendo a seguinte pergunta. Numa família de juristas, o que te levou à aviação? A paixão pela aviação veio da onde? Onde nasceu sua paixão pela aviação? E muito bom dia. Bom dia, Gustavo. A gente está pertinho aqui, né? Estou quase te vendo aqui, mais ou menos também a gente está longe. Queria dizer que o Gustavo mora no apartamento de cima e eu moro no apartamento de baixo. E hoje eu tô... Exatamente. Ontem eu falei em Lisboa e hoje eu tô falando aqui do lado. Exatamente. Bom dia a todo mundo que tá assistindo, que entrou aí nessa live. Acho muito legal a sua iniciativa. Achei interessantíssimo. Até tá me dando ideias para poder fazer algo parecido. Não em tanta qualidade, mas alguma coisa parecida com isso. E respondendo a tua pergunta, por incrível que pareça, quando meu pai me teve, isso na década de 70 e pouquinhos, eu tinha acho que 1 ano, 2 anos, ele chegou a ser piloto privado. Piloto privado é a primeira parte que você tem que ter para começar a tua carreira de aeronave. Que a internet travou. Existem no mercado, que você tem que nascer para isso. A gente chama que a gente tem um vírus. Luiz, acho que sua internet está um pouquinho instável. Está instável? Espera aí, vou tentar melhorar. Está instável, travando um pouquinho. Bom, então eu já não sabia. O Luiz é de uma família de juristas, entretanto, o pai dele começou a vida na aviação
na dita aviação privada. E aí eu até vou aproveitar e quando o Luiz voltar, eu vou perguntar para ele essa diferença. Voltou? E agora, Google, melhorou? Tá bom, tá joia. Melhorou? Melhorou. porque Começa de novo, porque picou bastante e aí a compreensão ficou comprometida. Beleza, se começar a ficar ruim, vocês me falam, porque os meninos estão fazendo aula online, aí você já viu, né? Começa a dividir a rede aqui, fica complicado. Mas eu acho que a aviação é uma das poucas profissões que a gente nasce com o vírus. Hoje em dia, todo mundo falando de vírus, de coronavírus e tal, o aviador ele tem um vírus. Está no sangue, é uma profissão que eu acho que você nasce com ela. Eu não sei se o meu aflorou, porque quando eu era muito novinho, como eu já tinha dito, não sei se vocês perceberam, meu pai tirou a carteira de piloto privado na década de 60, eu acho. E logo depois que eu nasci, eu fiz um voo com ele, junto com outro amigo que já não está mais aqui com a gente. Não lembro disso, ele me contou. E daí para frente eu sempre fui apaixonado com a aviação, uma coisa que eu sempre queria. Tanto é, como você disse aí, todo mundo aqui de casa, exceto eu e minha irmã, que minha irmã é médica, todos estão na área do direito, ou seja, naquelas profissões mais acadêmicas, mais costumeiras. Tentei fiz até a faculdade de História, durante um bom tempo, não cheguei a terminar, mas eu fiz a faculdade de História, mas o meu sonho mesmo era ser piloto de avião, como todo mundo fala. E graças a Deus, com a ajuda do meu pai, de todo mundo, eu consegui chegar lá e galgar até onde eu estou hoje. Já se vão 23 anos de profissão, sem contar a época de aeroclube. Luiz, como eu disse, eu sou fascinado pelas histórias de acidentes aéreos. Eu tenho por hábito pesquisar, não só fazendo leituras de livros e textos, mas também vendo vídeos no YouTube. E tem um acidente que eu penso ser muito interessante, que no final das contas eu nem sei se foi bem um acidente, porque teve um pouso forçado, enfim. Nos anos 80, teve um avião da Varig, que me parece que por um erro de apreensão do piloto, ele teve que fazer um pouso forçado no meio da floresta amazônica. Né? Exato. Conta pra gente como é que foi isso, as repercussões, se houve erro, qual foi o erro. Conta pra gente esse caso. Eu acho a história desse acidente fabulosa, porque o comandante Garcês, né, ele erra no momento de destraçar sua rota, mas parece que na hora que ele faz o pouso, ele se mostrou um exímio comandante pela forma como que ele fez o pouso. Conta pra gente essa história. Bom, eu vou contar da minha ótica de vista, que inclusive vai até um pouco contra o que a aviação mais antiga preza, né? O que eu quero dizer com isso? Nessa época, a aviação ainda ela era uma coisa muito glamurosa. A gente está falando de que ano, Luiz? Foi quando isso? Foi aproximadamente? 89, eu acho, Gustavo. 89, ok. Meados de 89. Tá. Inclusive, eu acho que a Varig era considerada a melhor companhia aérea do mundo. Era um 737-200, um Boeing 737-200, e, trocando em miúdos, ele decolou de São Paulo com destino a Belém. Nessa perna, que a gente chama de perna, ele iria fazer 6 escalas. Então ele saiu pulando, eu não sei, eu não me lembro quais são as escalas que ele fez. E na última, que eu já fiz esse voo várias vezes, é um voo de não dá 40 minutos, ele decolaria de de Marabá, com destino a Belém. Na década de 80, ainda a informática, a tecnologia embarcada nos aviões não eram como é hoje, que te ajudam muito para evitar. Eu acho que até esses acidentes que aconteceram no passado ajudaram muito e ajudam muito a aviação a evoluir para evitar que aconteça novamente. Tanto é que, eu acho que pouca gente sabe, a investigação de acidentes aéreos por parte da autoridade de competência, aqui no Brasil é a ANAC, nos Estados Unidos é o NTSB e tal, eles não visam como investigação criminosa. Eles visam o que aconteceu, por que aconteceu, para evitar que aconteça no futuro. Prevenção.
Prevenção, exatamente. Então, ele decolou, em vez de decolar com um rumo, vamos dizer assim, com a proa para Belém, que, se não me falha a memória, a proa era 027, ele recebeu um plano, era proa 27, proa norte, ele recebeu no plano de voo, como a gente recebe até hoje, as informações que um funcionário da empresa responsável por nos passar. Esse funcionário chama-se DOV, Despachante Operacional de Voo, e tinha um 0 na frente. Então estava escrito assim, 0270. Esse 0 da frente ele desconsiderou, mas esqueceu de que, também fazia uma certa conferência, que a proa 270, que é a proa oeste, é muito diferente da proa norte. E decolou em sentido oeste. E foi voando, como ele já sabia, o voo era curto, voou 1, 2, 3 horas, o limite que tinha de combustível. E é muito interessante escutar. Aí começa, no meu ponto de vista, o erro dele. É porque tem a história de que os passageiros perceberam, o próprio copiloto. Exatamente, os passageiros perceberam. Inclusive, falou, até o livro Caixa Preta, não sei se você já leu, e se não leu, eu recomendo a ler, é muito interessante sobre isso. Um passageiro viu que o pôr do sol estava do lado diferente. Falou para a aeromoça. Mas esse comandante Garcês, ele era assim, vamos dizer assim, um bibelô da vague, um cara que ninguém podia encostar a mão, ele era extremamente arrogante. Os copilotos que voavam com ele achavam difícil voar com ele porque ele se achava... E nessa época, o comandante se achava o comandante. O cara ainda é, dentro do avião, ele é o comandante. Uma coisa que eu tenho que desmistificar muito. Você pode ser comandante sendo light, sendo receptivo, ou continuar sendo aquele cara que era antes. E a comissária falou, eu não vou chegar para o Garcês e vou falar que um passageiro falou que o sol está do lado errado, porque ele vai me matar. O copiloto também percebeu, mas ficou acanhado ali em falar, não sei o quê, o cara é fodão e tal e coisa. Chegou uma hora que ele viu que não chegava a Belém. Né? Não chegava a Belém. E ele entrou em contato com a fonia da empresa, dizendo que ele estava meio perdido. Um dos amigos que estavam fazendo uma outra rota escutaram ele no rádio e começaram a indagar porque ele estava indo. Então ele falou, já decolei aqui há tanto tempo, já era para estar vendo a pista de Belém, não estou enxergando nada, não sei o que e tal, e começou a virar aquele barata voo. E tem uma hora na gravação que a gente escuta que ele pede para poder falar, o copiloto estava falando com ele muito, questionando muito ele pede para falar baixo, para que a coisa não aparecesse no gravador de voz. Então ele já tinha percebido o erro. Já tinha percebido o erro. Ele disse que foi um erro de orientação da bússola. Gente, uma coisa no avião, que acho que nunca dá pau, chama-se bússola. Até porque ela não é eletrônica, né? Não é, ela é magnética, aponta para o norte magnético e pronto, acabou, não tem isso. Então, se a bússola está marcando lá a proa 270, você está voando na proa 270, acabou. E aí, em dado momento, ele percebe o erro e decide pousar, não. Até porque ele não tinha... Aí, em dado momento, ele percebe o erro, os amigos dele tentam descobrir a localização dele. Nessa época, o espaço aéreo da região ali do norte era muito pobre, a cobertura radar era muito pobre, então os controladores não tinham também capacidade de ajudar, porque se fosse hoje, o controlador já te percebe quando se afasta 2 milhas, 6 quilômetros ele te avisa para voltar. Ponto, ele já te avisa o que está acontecendo. Nessa época não tinha essa acuracidade. E a hora que ele percebeu que já estava totalmente perdido, é porque ele viu que o combustível que ele tinha no tanque já não dá para chegar mais em lugar nenhum. E aí ele fala pro um amigo dele que está conversando, ele fala, agora aqui eu já estou no final do meu combustível, eu devo ter aqui mais 20, 30 minutos de combustível, não sei onde que eu estou. E você olhar a floresta amazônica de dia, você só vê verde. À noite, é preto, parece um mar.
E já era noite, porque E tava... já era noite. Já era crepúsculo para noite. Entendeu? Então ele olhava e não sabia se era água, se era... não sabia o que tinha embaixo. Ele podia ver muito verde. Ele sabia que estava vendo. Ele sabia que embaixo dele, isso eu tenho certeza absoluta, ele estava vendo mata. Porque você passou de. Vamos ver aqui. Brasília ali para cima, ali, aquela região ali, já começa a chegar mata, 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 mata e acabou. Belém, São Luís, Manaus, tudo mata. Cercado é uma coisa de mata. maravilhosa. Cercado de mata. Outro dia até, quando meus últimos voos que eu fiz, eu até falei pro copiloto, falei, velho, o que deve ter de bicho aí que a gente não conhece, o que deve ter de planta que a gente não conhece, é só uma coisa absurda, porque é muita coisa. É muita coisa. Vai, filhota. E então ele já desesperado, ele até usou, ele fez um speech. O speech é um comunicado para os passageiros, dizendo o que aconteceu, da forma dele, e usou um termo assim muito chocante, que foi que tenhamos um bom final. Tem essa gravação no YouTube. Tem essa gravação no YouTube. Que tenhamos todos um bom fim. Que tenhamos todos um bom fim, exatamente. Ou seja, porque ele sabia. E outra coisa, na região amazônica existe árvores com tronco que a gente não consegue abraçar. Tem aquelas sequoias que... monstruosas. E aí então ele faz o pouso forçado. Aí ele apagam-se os motores, os dois. Que é para pousar e não explodir, é isso? Não, porque acabou o combustível. É porque acabou o combustível mesmo. Acabou, zerou. Não tinha mais uma gota de querosene para ele pousar. E ele desce, como eu gosto de dizer, ele despinguelou morro abaixo, com todo respeito. Ele teve uma sorte muito grande, tem gente que chama de sorte, eu falo que é Deus, de que ele não encontrou nenhuma árvore desse porte, nenhuma sequoia, nenhuma coisa gigantesca dessa, durante o caminho do pouso que ele fez. Aonde, diga-se muito bem, morreram pouquíssimas pessoas durante o acidente. O que aconteceu da maioria das mortes, uma coisa muito interessante, foi o quê? Eles não tinham noção de sobrevivência na selva e eles começaram a, trocando em miúdos, a fazer suas necessidades, a comer e tal, muito próximo do avião. Então começou a criar feridas de bicho que podia ser evitada, que hoje você já é obrigado a ter esse mínimo conhecimento de sobrevivência. Ou seja, vamos fazer as nossas necessidades, vamos fazer longe do acampamento, por causa de mosca, por causa de mosquito, isso. Muita gente morreu devido a isso. Olha as feridas abertas. E aí parece que uma turma sai e vai procurar ajuda e acha uma fazenda. Exatamente. Aí uma turma sai, na época era o DAC, já tinha percebido que o avião caiu, né? Então já mandou o salva-aéreo buscar, procurar, mas como eles tinham uma notificação, uma identificação de que o avião estava indo para a proa norte, o cara foi para a proa oeste, quer dizer, 90 graus de diferença, eles nunca iam achar. Eu não lembro ao certo quantos dias eles passaram na floresta, mas foram alguns que chegaram, e alguns chegaram a uma conclusão de que eles iam sair para poder procurar. Eu acho que exatamente por causa disso, porque eles imaginaram, isso já é uma dedução minha, inclusive aqui agora, que se o cara percebeu que o sol estava em um lugar diferente, a aeronáutica vai procurar você onde você fala que você está. Claro. Né? Obviamente. E eles estavam num outro lugar completamente diferente. É mais ou menos aquela história do avião que caiu nos Andes. Saíram para procurar, chegaram a uma fazenda e lá começou o serviço de resgate. Não lembro quantas pessoas morreram. A gente pode até olhar aqui. Foram poucas. O Fantástico, depois que a gente tiver curiosidade, tem uma matéria do Fantástico 20 anos depois. O comandante Garcês parece que foi condenado, inclusive criminalmente. O copiloto me parece que foi absolvido, mas perdeu o brevet. Aí tem uma entrevista com o Garcês, morando em Miami. Parece que ele foi para lá até para não ser preso. Tem uma história assim. É isso mesmo. Ô, Luiz, pode concluir, desculpa. É só ele falar aqui eu estava dando uma olhada aqui, ó, dos 54 passageiros e tripulantes a bordo,
42 sobreviventes e 25 sofreram ferimentos leves. Quer dizer, então a tragédia ela foi podia ter sido muito maior. Podia ter sido muito maior. Muito maior, muito maior. Agora, esse acidente ele gerou uma evolução, como todos os outros, por parte da segurança de voo muito grande. Hoje isso é praticamente impossível de se acontecer, por causa deste, vamos dizer assim, deste modo, você plotar um lugar errado, você ir para um lugar errado, sem que ninguém que seja ao seu redor, acima e abaixo de você, saiba. Isso é interessante, né? É tomar o erro, isso é muito legal, esse princípio de tomar um eventual erro, eventual acidente, sem nos fazer uma caça às bruxas, mas para entender o que aconteceu para não acontecer de novo. Exatamente. Esse é um princípio muito legal. Tem uma pergunta aqui, Luiz, do Samuel. Ele é aluno do curso de Ciências Aeronáuticas da ESAC. ESAC. A preocupação, ele faz duas perguntas. A primeira ele deve se preocupar com o mercado de trabalho da aviação atual? E a segunda pergunta, será que as horas de voo após o coronavírus vão ficar mais caras? O que você entende aí do mercado, pessoal que está se formando? Uma palavra até de incentivo para a turma que está vindo aí, ou até de não incentivo, se for o caso, naturalmente. O que dizer para a turma que agora está ingressando nas ciências aeronáuticas? Vamos lá. A aviação é uma das empresas, é um dos ramos da economia onde é mais sensível à oscilação da economia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Se a economia está bem, o mercado consumista está legal, a aviação ela começa a desenvolver de uma forma muito rápida. Veja o caso da Azul. Quando tem uma recessão, a empresa para de crescer, dá uma estagnada e ali ela fica paradinha esperando melhorar. Antes de entrar na recessão, antes de aparecer o coronavírus, o mercado não estava conseguindo, não tinha piloto suficiente para ser absorvidos pela TAM, pela Gol e pela Azul. Agora virou tudo uma incógnita. O que eu faria se eu estivesse no lugar do Samuel? Terminaria a faculdade. Hoje em dia, a faculdade ainda não é obrigatória. Você ter a faculdade para trabalhar numa empresa de linha aérea, mas eles já estão dando como pré-requisito para tal cargo. Inclusive, abaixa até os números de horas que você precisa de ter para você ingressar. Ou seja, o cara que tem 1.000 horas de voo sem a faculdade, a empresa pede 1.000 horas de voo. O cara tem que ter 1.000 horas de voo. Se ele tiver faculdade, ela tira 500 horas, ele entra com 500 horas. E agora, aumentar ou baixar é uma coisa muito estranha, né? Porque se a gente for olhar, o barril do petróleo está barato. O combustível no posto está barato. Está 3 e pouco. Quer dizer, teoricamente, tudo tinha que abaixar. Mas o Brasil é um país de oportunistas. Usa até das desgraças para poder querer ganhar mais. Então, se subir muito, também vai perder aluno, que já não tem muito. Eu acho que a chance... Quer aparecer aqui? Quer dar oi pro Gustavo? Não? É o Pedro, tá com vergonha, tá aqui do meu lado. PP. Então, eu acho que ele deve continuar mesmo, longe de pensar em desistir. O mercado, ele vai aquecer de novo. Vai aquecer de novo. E a hora de voo é uma incógnita. Depende do aeroclube. Se o aeroclube pensar muito mais na quantidade do que no valor, ou seja, eu prefiro vender 300 horas a um preço mais baixo do que vender 100 a um preço mais alto. Isso vai muito de cada empresa. Tá, eu quero registrar aqui o Empório Caminho Velho, que está nos prestigiando. Então, se você quer comida da roça com qualidade, fazer um jabá, siga eles, @Empório Caminho Velho, faça o seu pedido que eles entregam em casa. A Cristiane Délia também, ela vai bater o papo com a gente aqui na próxima segunda-feira sobre as questões imobiliárias do coronavírus, locação, enfim. Ela te faz uma pergunta. Aliás, o Fred também fez uma pergunta, eu já vou emendar as duas. O Fred Zamboni, nosso vizinho, Maria. Fred, nosso vizinho, o cruzeirense. O cruzeirense. O Fred pergunta o que é mais fácil pilotar. Um Boeing ou um monomotor ou um avião pequeno? Essa é a pergunta do Fred. Já vou emendar da Cristiane também, que aí você responde as duas. Ela faz a seguinte pergunta. Quando o piloto percebe que não tem mais combustível,
Qual que é a melhor manobra a se fazer? Ou não tem manobra? É saber que vai cair e administrar a queda. Então vamos lá. Eu vou responder a primeira do Fred. A gente fala, nós pilotos, a gente usa uma teoria que é muito interessante. A gente fala que o avião só cresce da cabine para trás. Ou seja, o Paulistinha, aquele avião mais elementar, que mal tem o assento, o manche, os dois pedais e a manete de potência, junto com o 340, que é o quadrimotor da Airbus, o 380, é tudo igual. Por quê? A física que envolve o voo, ela não muda. O que vai mudar são pesos. E isso sim você tem que saber. Por isso que cada avião que você vai voar, cada avião que você vai trabalhar, você é obrigado a ter o curso, tanto teórico, que eles chamam de ground school, do avião, e também o curso prático, que você faz no simulador de voo. Então, você voar um avião que pesa 1.000 quilos, você voa um avião que pesa 267 toneladas, foi o que voava o Natan para decolagem. A física do voo é a mesma, não muda em absolutamente nada. A leitura da instrumentação é a mesma, não muda absolutamente nada. Então, é por aí a resposta. Com relação a essa emergência, inclusive, ela está... Toda empresa ela tem um manual onde ela lista todas as panes mais sérias, vamos dizer assim, que o avião pode ter. E uma delas, no caso da Azul, é que eu recordo mais, cada um tem a sua nomenclatura diferente, ela chamava de Both Engines Flame Out. Os dois motores apagaram. Alguns aviões, no caso do Embraer, ele tem, quando ele percebe que os motores apagaram, primeiro, a primeira coisa que você tem que preocupar é com a parte elétrica. Porque a parte elétrica comanda praticamente toda vamos dizer assim, é o cérebro do avião. E os fluidos hidráulicos seriam o sangue que percorrem os canos, as tubulações, para poder movimentar esses alerões que são pesadíssimos e tal, por causa do tamanho. Então, a primeira coisa é a parte elétrica, porque a parte elétrica você consegue comunicar com órgãos de controle, com próprios aviões, os outros aviões, tem uma frequência que é 121.5, pessoal que gosta de aviação, que gosta de mexer com simulador de voo e tal, a frequência 121.5 é a frequência universal de emergência. É a frequência no rádio amador, para ele poder ouvir. Frequência no rádio amador, E só vai escutar, geralmente ele só vai escutar emergência ali. Então quem tem um rádio amador em casa pode sintonizar nessa frequência 101.5. 121.5. E aí ele consegue ouvir as conversas entre pilotos e operadores. Exatamente. E isso em caso de emergência. Tá. Às vezes o cara tá brincando nessa frequência, ele até chama a atenção e tal. Existe um equipamento do avião que chama ELT. Eu esqueci a sigla dele. Mas ele é o seguinte, a hora que acontece o impacto do avião com a água ou com o solo, ele começa a disparar um sinal sonoro pip, 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 nesta frequência. Volta e meia, e você é obrigado a voar, porque nós temos... Avião é tudo redundante. Então nós temos 4 canais de rádio. 2 a gente voa com a frequência que a gente está falando, e o outro fica sempre na frequência de emergência. Volta e meia a gente escuta um sinal de ELT, a gente comunica para o centro órgão de controle. Estou escutando um sinal de ELT aqui. Porque às vezes um avião ele dispara sem querer, você encosta a mão lá e dispara. Isso acontece muito. Mas voltando à pergunta... Acabou o combustível. O que o piloto faz? Acabou. Além de rezar um Pai Nosso, Ave Maria. Por incrível que pareça, a gente só vai rezar Pai Nosso, Ave Maria depois que pousar, porque tem muita coisa para fazer. E aí limpa a cueca também. Vai dar troca. Acho que vai dar troca. Acho que limpar não vai resolver, não. Então é o seguinte, parou. Os aviões que tem, geralmente, não são todos, mas os mais novos, os mais modernos, eles têm um equipamento
que chama, que me fugiu a cabeça aqui agora, mas que eu vou lembrar, chama Hammer. É uma turbininha, é uma hélicezinha que desce da barriga do avião, e o próprio vento relativo começa a girar essa hélicezinha, e ela consegue gerar energia elétrica apenas para você. De maneira eólica. Exatamente, eólica. E a parte elétrica consegue gerar fluido hidráulico para as superfícies de controle. E você ali começa a fazer uma descida controlada. Porque o avião, Gustavo, acabou o motor a 30 mil pés, 10 quilômetros de altura, ele não cai igual um tijolo. Existe uma velocidade analisada, estudada fisicamente por esses engenheiros que fazem e tal, a melhor velocidade por tanto de milhas que você vai percorrer. Então, tem um gráfico que você pega e isso é tudo lido com calma e tranquilidade. Né? Eu não sei se na hora você vai ter. Nunca tive essa pane, já tive outras tão sérias quanto, mas essa em si nunca tive. Em que você vai ter tempo para analisar onde você está, para analisar aonde você vai pousar, para analisar qual que vai ser o melhor tipo de pouso, com trem de pouso embaixo, sem trem de pouso. Isso tudo, esse que chama QRH, Quick Reference Handbook, ele vai te dando esses tópicos e você vai seguindo para que faça um pouso de emergência até o pouso de emergências for o mais seguro possível. Então, apagou os motores. Pode apagar os motores com ser lotado de combustível. Um exemplo, fumaça de vulcão, fuligem de vulcão. Por isso que quando os vulcões entram em erupção, a gente, piloto, recebe cartas sobre aonde essa fumaça está indo, para onde ela está soprando, para você não passar, porque essa fumaça é uma fumaça muito porosa. Eu não sei o material que tem dentro dela. Então, ela entra, o motor chupa ela adere ao motor e para. Tem um caso do 747 na Europa que parou os 4, e o avião lotado. Eles conseguiram reacender os motores pouquinho antes de quase cair. Então pode parar os motores, independente se acabou o combustível. Pelos mais diversos motivos. Pelos mais diversos motivos. Mas toda empresa tem um treinamento e tem um manual a ser seguido que vai te beneficiar a fazer o pouso mais seguro possível dentro dessa situação. Legal. 2 perguntas interessantes aqui. O Arthur está perguntando, não sei se você tem essa informação, ele pergunta qual o peso do valor do combustível no custo de uma companhia aérea. Interessante. E a Flávia pergunta também qual a situação de maior desespero ou mais grave que você já presenciou durante um voo. Interessante. O avião, ele tem um peso X para qual ele foi desenhado. Vamos pegar o caso do Embraer. Arredondando os pesos, são 50 mil quilos. X. 50 toneladas. 50 toneladas. Cada quilo de combustível que você coloca é 1 quilo de carga paga que você deixa de colocar. Carga paga é tudo aquilo que a empresa está ganhando. Combustível a empresa está gastando. Tanto é que é uma briga enorme entre comandantes e a parte de comercial, de marketing. Por quê? Eles querem visar o lucro. Eles querem botar o máximo possível de carga e o menos possível o mínimo de combustível. O mínimo de combustível. Mas existem regulamentações que o mínimo tem que ser o mínimo ali, não pode decorar mais que isso. Então, o peso do combustível para a empresa, se não me falha a memória, se não for a primeira, o mais pesado, o que mais gasta, é o segundo. Eu não sei se o combustível consome mais da empresa do que os salários, do que tem um nome certo, como é que fala, sabe? Do que a remuneração folha pessoal, de pagamento. folha de pagamento. Tá. Folha de pagamento.
Mas eles ficam ali, Então é combustível brigando. e folha de pagamento seria o peso principal ali. Geralmente, assim, o combustível ele pode ser mais pesado por causa da oscilação do dólar, porque tudo é feito em cima do dólar. O que as empresas usam muito, que eu acho muito interessante? O aeroporto de Confins, por exemplo. O ICMS do combustível para aviação no aeroporto de Confins é muito mais barato do que em outros aeroportos. Então, às vezes, você vai fazer um voo daqui para Santos Dumont. Você precisa ali de 3 mil quilos de combustível. Eles vão colocar 7 mil quilos de combustível lá. Porque é algo que você pousar no Santos Dumont. Talvez você não precise de abastecer. Você não precisa E de lá é mais gastar caro. lá, e lá é mais caro. Então, existe um grupo só focado nesse negócio de combustível. Mas a palavra final de quem vai colocar mais, quem vai colocar menos, é sempre o comandante. Um voo da Azul, muito interessante, que dá muito dinheiro, é o voo que sai de Cuiabá para Sinop. Cuiabá, Sinop é relativamente perto. Perto? É perto. De É o avião quê? Meia hora de voo? 40 minutos. 40 minutos. A pista lá é muito estreita, é muito quente, isso tudo dificulta para o avião a voar. Lembrando que a gente voa ali em cima que tem que ter ar. Então, quanto mais quente o ar, mais rarefeito é, e quanto menos pista, você tem menos velocidade para decolar. E ali, volta e meia, a gente tem que deixar passageiro. Eu, no caso, né? Falando aí, eu falo por mim, porque eu acho que o combustível que a empresa opta é pouco, mesmo sendo regulamentarmente o mínimo, é pouco para eu voltar para Cuiabá. Então, volta e meia eu falo, ou fica tanto, ou tira bagagem, mas combustível sempre vai ter que entrar. E a regulamentação fala em quantos por cento a mais de autonomia do que o mínimo? É o seguinte, existem dois tipos. Existe a privada, que é combustível de A para B, mais 30 minutos desse A para B. Então vamos supor, eu vou gastar X combustível de A para B. De BH para o Rio, eu vou gastar X combustível. Eu vou gastar 1.000 quilos. Então eu vou ter 1.000 quilos lá, mais 30 minutos, mais 500 quilos, 1.500 quilos. Okay. A aviação de linha aérea ela é mais complicada um pouquinho. Você vai ter que ter o combustível de A para B. A privada também tem que ser de B para C, para alternado, obviamente, né? Você tem que ter combustível de A para B, de B para C, que é o seu alternado, mais 10% dessa distância de A para B, mais 45 minutos de combustível, você voando a 1.500 pés de altura, porque quanto mais baixo... Foi mal, Gustavo. Quanto mais baixo tem que ter se voa... 45... Quanto mais baixo se voa, mais denso é o ar. Tá. Mais pesado é o avião, mais você consome para você manter a sustentação. Ok. Então, eles abaixam para você voar numa altitude mais baixa. 1.500 pés é uma altitude onde você faz alguns procedimentos. Então, eles colocam com combustível de A para B, mais B para C, mais 10% de A para B, mais 30 minutos você voando a 1.500 pés, fazendo órbita. A gente, às vezes, acha que é muito, mas a hora que você olha no papel, você pega 10% de A para B, dá 4 minutos. É nada. É nada. Numa remetida, o Embraer, por exemplo, ele consome 500 quilos numa remetida. A remetida é quando você prepara para pousar e desiste para fazer de novo. E resolve não pousar, exatamente. Tá. É o e pouso qual foi que não deu certo. O maior aperto que você passou, ou a situação mais grave durante um voo? Eu tive algumas, mas como comandante foi uma que eu tive decolando de Belém, por incrível que pareça. Era de madrugada, era umas 3 horas da manhã. E o interessante, sem querer me alongar muito, que o acidente ou o incidente, ele nunca é de um fator só. Eu lembro como se fosse hoje. A gente saiu para um voo de 6 dias, eu peguei uma tripulação extremamente nova, meu copiloto era mais experiente, mas as 2 comissárias das 3 estavam no primeiro voo delas. E uma vez a gente estava nessa mesma chave para chegar no cagaço. Uma comissária me ligou em Curitiba porque ela quase que abriu a porta sem desarmar a escorregadeira. O que quer dizer isso? Na hora que você empurra a porta, a escorregadeira vai armar e
vai ser lindo, né? Eu já fui o primeiro com o telefone lá para descer, porque eu nunca desci na escorregadeira de verdade. Chegou o mecânico lá, conseguiu evitar, foi uma MacGyver. Pronto, beleza. Aí, no último dia de voo, o voo era Belém Confins, demora umas 3h50, 4 horas, depende muito do vento. E a hora que a gente começou a fazer o pushback, o famoso dar ré no avião, que a repórter da Globo falou. Dar ré para levantar voo. Você está saindo do finger, né? Está saindo ali do pátio de estacionamento. Uma pane aconteceu no nosso avião. Simples, uma pane simples, que você resolve ali, uma pane de uma bomba que a gente precisa para poder transferência de fluido, coisas assim. Pegamos lá o QRH, resolvemos e tal, e coisa, pá. Começamos a voar. Decolamos, normal e tal. Passado uns 15 minutos de voo, toca o interfone, é uma comissária dizendo que estava com fumaça no avião. Eu falei com ela assim, fulano, o nome eu esqueci. Falei, fulana, deve ser a condensação do ar-condicionado. Porque como o avião ele é muito seco, e Belém é muito úmido, dá essa diferença de umidade, então o ar-condicionado ele começa a condensar. Às vezes até neva dentro do avião, você vê floco de neve. É muito interessante. Falei, não, isso deve ser condensação do ar-condicionado. Tranquilo. Beleza. O painel do avião não mostrava nada para mim. Absolutamente nada. Tudo normal. Tudo verdinho. Verde pode, amarelo não pode, vermelho se fode. A gente costuma falar assim. Tudo verdinho, então toca o barco. A hora que eu estava em cima de Imperatriz, o Centro Amazônico pediu para eu aumentar um pouco a minha razão de subida, porque ia cruzar um tráfego comigo, um tráfego abaixo de mim. Então, para aumentar a separação, então ela pediu para aumentar a razão de subir, para subir. Como os motores do avião já estavam funcionando em sua plenitude, não em 100%, porque eles sempre guardam uma reservinha para uma emergência, o que a gente faz para aumentar a razão de subida? É física. Você reduz a velocidade, porque o avião vai buscar, o piloto automático vai buscar essa velocidade, como? Levantando o nariz e subindo. Quando eu fiz isso, eu peguei gelo. Quando eu peguei gelo, apareceu o mesmo problema com o que a gente tinha resolvido lá embaixo. Fizemos isso, resolvemos o problema, e ela me interfonou de novo. Comandante, tem muita fumaça aqui atrás. Eu ainda meio que descrente, abri a porta da cabine. Assim, quando eu abri a porta da cabine, cara, parecia uma boate. Olha. E os passageiros? Eles estavam calmos, assim. Eu não consegui reparar muito, porque eu abri todo mundo rápido. de mão dada rezando Pai Nosso. Não. Eu, de mão dada assim, abri a porta, fechei a porta, falei, velhinho, estamos com fumaça a bordo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, antes de qualquer coisa, é colocar a tua máscara de oxigênio. Pronto. Colocou a máscara, metade do problema está resolvido. Aí começamos a pesquisar, né? Puxa, os parâmetros todos normais, tudo bonitinho e tal. E, obviamente, em vez de eu ir para Confins, falei, não, Mayday, socorro e tal, tô indo, alternando, voltando para Belém. Eu tenho uma forma de comunicação com os passageiros que eu acho, de modéstia à parte, que eu os deixo mais à vontade. Que a minha comunicação é mais light, é mais aberta, é mais tranquila. Então eu lembro direitinho que eu falei com eles. Falei, senhoras, olha só. O avião está parecendo uma boate, porque as luzes estavam todas acesas. Então parecia que eles sábios do Skywalker, da Luke Skywalker. Falei, ó, senhor, nós estamos aqui com fumaça, o avião está parecendo boate, mas não é boate, não, é uma fumaça, mas está tudo tranquilo, o avião está funcionando beleza. Por via das dúvidas, vamos voltar para o aeroporto de Belém. Falei isso e tal, as meninas desesperadas, me interfonando toda hora, falando que... Olha que você vê como é que as coisas são, né, Gustavo? Teve um acidente que aconteceu em Orly, que um passageiro estava fumando a bordo de um dos banheiros... Foi um brasileiro, né? Um brasileiro. E, aliás, ele tem uma palestra dele que eu acho sensacional. Sensacional. Isso foi nos anos 70, né? Foi mais... Foi. 70 e altos, assim, 70 e...
E os caras combateram a fumaça no banheiro errado e no final das contas morreu todo mundo queimado, porque o pouso foi tranquilo. E aí sobrou só o brasileiro. Só o brasileiro. Me fugiu o nome dele aqui agora. Aí, você vê como é que são as coisas. Nessa hora, você é treinado, você não tem... Acho que a descarga de adrenalina não te deixa te apavorar. Por quê? Porque você tem que resolver uma situação. Então, os órgãos de controle me auxiliaram muito. Eu lembro que eu estava voltando para Belém e o controle de Belém, ele não estava conseguindo me escutar direito por causa da máscara que eu estava. Porque até uma certa atitude você não pode tirar essa máscara em hipótese alguma. Inclusive, poucas pessoas sabem, quando um dos pilotos vai ao banheiro acima de 35 mil pés... O Ricardo Trajano é o sobrevivente, o Elvis está falando aí. Ricardo Trajano, ele mesmo. Acima de 35 mil pés, o cara que vai ficar na cabine é obrigado a colocar a máscara de oxigênio para o outro ir no banheiro e voltar. Por quê? Se acontece uma despressurização acima de 35 mil pés, você tem 4 segundos de consciência. Vai apagar. 4 segundos é nada. Nada. Tá, aí você comunica Belém, tô chegando. Belém não estava conseguindo me escutar direito, por causa da máscara. Aí ele falou, eu lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, ó, comandante, do ponto que você está até o pouso, não pousa mais nenhum avião aqui em Belém. O órgão está fechado, está por conta de você. O senhor faz o que o senhor quiser. O senhor pode descer até 2 mil pés, que o senhor não vai bater em nada. Ou seja, ele me passou muita tranquilidade. Isso ajuda muito numa emergência. Cheguei em Belém, nevoeiro. Estava com um nevoeiro assim, não vê na pista e tal. Aí vai devagarzinho, seguindo ali os instrumentos, não sei o quê. E teve outro problema. Como eu decolei com combustível para chegar até Confins, o meu peso para pousar em Belém estava muito maior do que o avião aguenta. Então aí já é uma outra emergência. Overweight landing. Então você tem que fazer também o QRH disso, fazer as coisas que ele manda, tentar fazer o toque, o pouso o mais suave possível, para evitar que empenem, trem de pouso, empenem essas coisas. No frigir dos ovos, eu pousei em Belém, desembarquei os passageiros no Finger, e Flyda, a hora que saiu o último passageiro, as minhas pernas tremiam tanto, mas tanto, que eu não consegui sair da cadeira. Não consegui. Coisas que eu nunca fiz da minha vida. Era ligar aqui para casa para saber como é que estava aqui em casa. Primeira coisa que eu fiz foi ligar. Porque até agora me vem aquela aflição. Porque foi uma sensação assim, que era para ter morrido. Todo mundo. Porque fumaça é um grande problema. Você não sabe de onde está vindo o fogo. E da onde que veio a fumaça? Depois que pousou? Depois que pousou, o mecânico foi olhar, a gente tem um sistema, uma bomba mecânica, ela chama PEC. Uma PECzinha, uma bomba mecânica, que ela é responsável pela pressurização e pelo funcionamento do ar-condicionado. Ela pega esse ar e vai jogando para dentro da cabine o tempo todo. Chega um ponto que ela dá uma parada, porque não precisa, a pressão ali dentro está igual e tal. Chegou uma hora que ela devia desligar, ela não desligou. Ela ficou funcionando. Ela é mecânica, obviamente, tem óleo ali dentro, só que ela funcionou de tal forma que o óleo perdeu a capacidade de lubrificar, então começou a ficar ferro com ferro. Ela fundiu. Ela já tinha me avisado disso no solo. Ela me avisou disso na hora que eu estava subindo, porque você precisa de mais velocidade, você precisa de mais potência de motor, ela trabalha mais, mas ela falou, pô, não estou aguentando. Se eu tivesse desligado ela, eu poderia prosseguir o voo, teoricamente. Mas quando a fumaça, o problema é esse, você não sabe de onde está vindo. Entendeu? E não tinha como saber naquele momento. E não tinha como saber. Tem uma situação que você vai testando sistema por sistema elétrico, sistema de combustível, sistema pneumático, para você saber o que é. Mas não era esse o caso. Eu estava próximo do aeroporto também. Pousei. Turbulência derruba avião? Não. Então o pessoal que tem medo normalmente de voar, de turbulência, pode ficar tranquilo que turbulência não derruba avião. O que é turbulência? Turbulência é atmosfera em movimento.
é o ar convectivo, o ar que sobe, o ar que desce, o avião passa ali no meio. Agora, você entrar dentro de certas nuvens, por exemplo, uma nuvem que é a mais perigosa de todos, foi a nuvem que derrubou o Airbus da Air France lá ali perto de Noronha, que é aquela cúmulo Nimbus e tal. Você entrar ali, numa dessas, pegar a turbulência, aí já é uma coisa diferente. Agora, você pegar uma turbulência tranquila, assim, uma turbulência de céu claro que existe, turbulência de céu claro, ou uma turbulência mais forte, mas que o piloto sabe que está fazendo, não derruba. Então, em 99,9% dos casos, o piloto sabe que vai passar por turbulência. Tanto é que avisa, põe cinto e tal. Para mim é até gostoso quando estou voando, porque eu até durmo melhor, dá uma chacoalhadinha assim, você fica mais sossegado. Mas pode voar tranquilo, que eu nunca vi, até hoje, um avião que caiu por causa da turbulência. Há muitos anos, inclusive, quer dizer, há muitos anos não, mas há muito tempo a gente não vê um grande acidente aéreo. Quer dizer, por turbulência nunca teve, mas a gente percebe que a aviação civil está cada vez melhor, uma vez que o número de acidentes é cada vez menor. Aqui no Brasil mesmo, eu não me recordo do último grande acidente. Foi aquele de São Paulo? Do pouso, que o avião cai na... Eu acho que foi, Gustavo, o 3054. Foi em 2006. Olha Ele está falando de 13 anos. Acho que foi o último. E aquele acidente propriamente dito, para mim, foi pane do avião. É uma outra ele não consegue história. fazer a frenagem e... Ele entendeu que o avião... Porque o Airbus ele é muito eletrônico. Né? E ele entendeu que o avião estava totalmente reduzido, vamos dizer assim, em marcha lenta, e não deixou as partes sustentadoras que no solo servem para quebrar a sustentação do avião funcionar. Porque ele pensou, se o avião não está com as manetes reduzidas, por que eu vou deixar abrir os speed breakers, os spoiler? Não vai. Se tivesse aberto, ótimo, teria parado. Luiz, daqui a pouquinho o Insta vai derrubar a gente, mais 7 minutos, uma horinha. Eu quero te fazer uma última pergunta, resposta rápida, para a gente ir para o encerramento. Bom, vou te fazer duas. Uma é o seguinte, tudo bem, turbulência não derruba avião, mas o Chico está destacando ali. Ela pode danificar algo no avião? É a primeira pergunta? Pode. Tá. Mas também não é comum. Não. Tá. Muito pouco comum. E o Smith pergunta aqui se você já teve que prender, dar ordem de prisão para alguém dentro do avião. O Smith ele é de São Luís? Tá, Smith 68. É ele mesmo. Ah, meu velho amigo. Conheci ele lá no Réveillon, lá Ai, me fugiu a cidade. Cidade das Frutas. Um abraço forte aí, Smith. Eu já tive 2 vezes. Cidade das Frutas? Três Marias? Não, né? Não, brincadeira. Não. É brincadeira. Agora que eu não vou lembrar meu nome. Mas eu já tive 2 vezes, que não é da ordem de prisão, mas é a partir do momento que o passageiro instala alguma insegurança nos demais, ele sai de lá preso. Uma vez, a minha última vez foi uma passageira estava decolando aqui de Confins, comecei o meu táxi. Ele é de Petrolina. Petrolina. Ele é de São Luís e nós passamos o Réveillon em Petrolina. Eu conheci ele lá em Petrolina. A hora que a gente estava fazendo o táxi para decolar, tocou o interfone e o comissário falou: comandante, tem uma passageira aqui passando mal. Eu falei: beleza, então eu vou voltar aqui, volto, paro o avião lá, vem a ambulância e socorre ela do que eu decolar, que ela passando mal, né? A hora que eu estou voltando, toca o interfone de novo, a comissária falou: comandante, ela estava brincando. Falei: beleza. Não falo nada com ela, não. Parei o avião lá, saí da cabine e fui lá conversar com ela. Falei: senhora, o que está acontecendo? Tá? Ela já estava brava. Suas meninas não te falaram? Não falaram. Eu quero saber da senhora. Não, porque eu achei que eu estava passando mal, que não sei o que, mas eu estou bem. Eu falei: não, faz o seguinte, está chegando a equipe médica aqui, vai te examinar e tal, e eles vão decidir. Não há Cristo que faça eu sair do avião. Nessa hora chegou a equipe médica, ela não deixou ser examinada. Ela falou: não há Cristo que faça eu sair desse avião aqui e tal. Eu agachei, apoiei assim, o braço no descanso de braço dela e falei: senhora tem 2 opções. A senhora sai por livre espontânea vontade, que vai ser muito melhor, ou eu vou chamar a Polícia Federal. Pode chamar. Nossa, é lindo, né? O passageiro começou a dar gritos, sei o quê.
Aí, a partir desse momento, ela sai presa. Saiu presa, algemada. Aí tem que fazer boletim, tem que fazer inquérito. Uma vez, eu fui chamado da Polícia Federal aqui em Belo Horizonte para dar um depoimento de um desembarque que eu fiz num passageiro lá em Altamira. Que legal. Então, tem muita gente fazendo umas perguntas, até a Babi Figueiredo tá dizendo que estava nessa tripulação dessa senhora. Ah, Babi! Tá aí online, muita gente prestigiando, muita pergunta legal. Depois vamos até marcar um número 2. A gente tem 4 minutos, Luiz. Bom, se alguém quiser te chamar para uma palestra, para uma aula, para um curso, para voar, enfim, para tomar uma, quais são? Fala para a gente, por favor, rapidamente os seus contatos, redes sociais. E você tem uma página no YouTube, que é uma página super acessada, eu até deixei ela rodando aqui atrás, enquanto a gente conversava. Fala dela também, rapidamente, a gente tem 4 minutinhos e deixa os seus contatos para a turma. Então vamos lá. Pessoal, eu faço a aviação porque eu sou apaixonado. Confesso que eu era mais do que eu sou hoje. Hoje estou desempregado. Azul me demitiu. Mas é uma profissão que todas têm os seus prós e seus contras. Mas eu acho que o escritório onde eu trabalhava até pouco tempo, eu ficava mais perto de Deus. O meu pôr do sol era mais bonito. O meu entardecer era mais bonito. O meu amanhecer era mais bonito. E essa página que eu tenho no YouTube chama Flights and Drums. São 2 paixões que eu tenho. Uma é aviação, eu gosto de mostrar como é que funciona. Eu gosto de desmistificar como é que é dentro da cabine, ver que a coisa não é tão... É séria, é crítica, mas não é tão perigosa como todo mundo fala. E a outra parte que é a bateria que eu gosto de tocar, que de vez em quando você deve escutar umas batidas de panela aí. Meus contatos. O meu Instagram é @ikmari. O meu Facebook, colocou lá Luiz Henrique Fernandino, Luiz Fernandino, vai achar. Minha página da internet, do YouTube, chama Flights and Drums. Inclusive, vou deixar aqui em primeira mão, eu vou começar a dar umas instruções, umas aulas, eu estou preparando a máquina, botar um Flight Simulator, para quem está começando agora a voar, como é que faz para ler um instrumento, para ler uma carta aérea, para eu não ficar parado. Então, daqui a pouquíssimo tempo, vocês terão alguma novidade aí a respeito disso, e tomara que todos tenham gostado. Agradeço demais você, Gustavo. Obrigado. Eu te agradeço, Luiz. Foi sensacional. Eu assustei com o horário aqui. Caraca. Você não está desempregado, você está numa reformatação laboral. Aliás, uma reformatação laboral que o mundo todo enfrenta em razão dessa coronavírus. A aviação civil, tal como vários outros setores, nunca mais serão os mesmos, após esse coronavírus. Independente de você estar, vou usar esse termo, fichado numa companhia aérea, você é um professor nato, você é um orador nato, e eu tô vendo aí um caminho para você, a partir de agora, se concentrar cada vez mais, se dedicar cada vez mais em levar o seu conhecimento às pessoas com essa fluência verbal, esse didatismo que você tem, que você vai contribuir muito mais para todos nós e para a sociedade do que lá no seu escritório perto de Deus. A gente tem 1 minuto e meio, o Instagram já tá me cobrando aqui o encerramento. Um beijo para você, Luiz, muito, muito obrigado. Um beijo na Mari e nos meninos. Galera, foi bom demais, valeu. Eu vou baixar essa conversa nossa, vai pro YouTube, e aí depois eu te mando também, Luiz, se você quiser colocar lá na sua página. Não, faço questão de colocar. Eu vou baixar até o final do dia, eu mando para vocês. Um grande beijo para todos aí, valeu. Uma quinta-feira iluminada aí. Tchau, tchau. Beijo, fique com Deus. Gustavo, obrigado pelas palavras. Vindo de você sabe que tem muito peso para mim. E foram verdadeiras. Eu sei disso. Beijo para vocês. Beijo da Fly e nos meninos. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.